dia e a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um domingo para estudarmos a lição da escola dominical, ou a lição do discipulado no currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Lição hoje que nós vamos estudar a lição do ciclo 2. Sejam muito bem-vindos a este domingo. Desejo sinceramente que você esteja bem, que esteja com saúde, que esteja tudo bem com a sua família e que você esteja em paz. E não obstante as circunstâncias que estamos vivendo, as circunstâncias pelas quais estamos passando, principalmente essa questão do isolamento, eu desejo que você esteja em paz. Mas se por acaso você está um pouco atribulado, se você está atribulado, se você não está sentindo paz, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, que é Deus e que desceu à terra, se fez humano, passou pelas mesmas circunstâncias que você está passando. Ele morreu, ressuscitou, ele se constituiu no Rei da Paz e nesta manhã ele está aqui e aí junto com você para ministrar ao seu coração paz, a paz que somente ele pode dar, Jesus Cristo. Que você tenha, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, paz, a paz que excede a todo o entendimento, a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e com todos os seus. Antes de começarmos o nosso estudo da lição, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus porque nós estamos vivos. Eu estou aqui ministrando aula para você. Você está aí do outro lado assistindo a aula. Isso é motivo de agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos guardado. Agradeçamos, pois. Eterno Deus, amado e querido Pai, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estamos nesta manhã, outra vez, te agradecendo, outra vez estamos na Tua presença, te agradecendo porque o Senhor tem nos guardado. Porque o Senhor tem cumprido com o que o salmista Davi falou no Salmo 23. Certamente nós estamos, igual ao salmista, estamos passando, estamos andando, mas nós não estamos parados, estamos passando pelo vale da sombra da morte. Mas nós não tememos este terrível mal, porque temos certeza que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor tem nos guardado, a nós, a nossa família. É bem verdade que alguns dos nossos amigos, alguns irmãos em Cristo, têm partido, mas é a Tua vontade, é o Teu tempo, e nós como humanos, e nós como criaturas Tuas, não questionamos, Senhor, a Tua vontade, a Tua soberania. Nós entendemos. Pedimos Tua graça, pedimos Tua ajuda, as Tuas mãos estendidas pelos parentes, pelos pais, filhos, esposas, maridos que perderam seus entes queridos. Que o Teu consolo, que o Teu conforto, que o conforto do Teu Espírito Santo esteja sobre essas vidas, a vida dos nossos amigos e irmãos que porventura perderam alguém. Aproveitamos a oportunidade para pedir também, Senhor, por alguns dos nossos irmãos, conhecidos, amigos, que ainda estão internados, que o Senhor os visite naquele hospital, que o Senhor cuide, que o Senhor conforte, que o Senhor fortaleça e que eles superem e vençam este mal, que vençam em nome de Jesus este vírus. Em nome de Jesus é que nós, te pedindo, já te agradecemos.
Não temos mérito nenhum. Não merecemos. Mas os méritos são de Jesus Cristo, teu Filho, ó Deus. Jesus, os méritos são teus, porque o Senhor os recebeu na cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos ousando pedir e agradecer, nos dirigir ao Senhor, na certeza que o Senhor está nos ouvindo e de acordo com a tua vontade, o Senhor está nos atendendo. Amém. E graças a Deus. Muito bem, queridos, vamos sim a mais uma lição do ciclo 2. Na lição do ciclo 2, nessa lição que é do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nós estamos conhecendo as doutrinas cristãs. Estamos conhecendo as doutrinas bíblicas. E dentro desse trimestre do segundo ciclo, nós estamos estudando os créditos, desculpe. Não deixa de ser crédito, mas são os credos da nossa igreja, os credos dos apóstolos, os credos das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas, da igreja católica, nós já vimos, e estamos agora vendo o credo de uma forma mais especial, mais esmiuçada. Nós declaramos o nosso credo nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola. Nós declaramos o nosso credo na Trindade, na Santíssima Trindade, na pessoa de Deus Pai. Declaramos o nosso credo na pessoa do Filho Jesus Cristo. Cremos na morte, ressurreição e a volta de Jesus. Declaramos isso. Declaramos o nosso credo no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. Domingo passado, nós declaramos o nosso credo na Santa Igreja, na Igreja Universal, na Igreja de Jesus Cristo, na Igreja Invisível. E hoje nós vamos declarar o nosso credo nas ordenanças de Cristo para a sua Igreja. No domingo passado, quando nós estudamos o nosso credo, o credo do apostólico, o credo da nossa igreja, nós declaramos o nosso credo na Santa Igreja. Nós aprendemos a conceituar o termo igreja. E aí nós vimos a diferença entre a igreja com letra maiúscula, a igreja com letra minúscula. Nós também aprendemos a destacar a relação dos membros da igreja. Relação é relacionamento entre membros e igreja, entre membros e a direção e a liderança da igreja. E ainda também estudamos a estar conscientes acerca da nossa missão na igreja, que é o corpo de Cristo. E qual é a missão da igreja, do corpo de Cristo, no mundo como todo. Isso nós estudamos no domingo passado, quando declaramos o nosso credo na Santa Igreja Cristã e também na comunhão que deve existir entre os crentes de todo o mundo, que compõem a igreja invisível, a igreja universal. Não é a igreja nominal, não é a IURD, não é a igreja católica romana, é a igreja católica invisível, é a igreja universal. Muito bem? E a lição de hoje? A lição de hoje, nós vamos ver o nosso credo nas ordenanças que nosso Senhor Jesus deixou para a sua igreja, a igreja de Cristo. E vejam que aí no slide, no painel, no visor, está igreja com letra maiúscula. É a igreja de Cristo, não é a igreja nominal. Certo? Nosso Senhor deixou algumas ordenanças, nosso Senhor Jesus, para a sua igreja. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Então, nesta manhã nós vamos demonstrar a diferença entre sacramento e ordenança. Sacramento e ordenança. Bom, vamos ver no decorrer da lição. Vamos também ver
aprender o que significa batismo, qual é o propósito do batismo nas águas. Foi uma ordenança de Jesus. Batismo nas águas foi uma ordenança de Cristo. E nós vamos ver qual é o propósito, por que o Senhor me ensinou, ordenou o que significa e por que ele fez isso, por que ele deu essa ordem. Outra coisa que nós vamos ver também é aprender o significado da ceia, que é a outra ordenança, e também por que a gente tem que de relembrar comendo. É isso que nós vamos ver na lição de hoje. Não é interessante? Muito interessante. As ordenanças, Santa Ceia e batismo nas águas. Bom, o texto base não é texto base, são textos que dão base para o nosso estudo. Porque, primeiro, o texto Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, e Mateus 28 a 19, Lucas 22, 19 e 20. E a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, nós veremos os versículos 23, 24, 25 e 26. Eu vou ler aqui na minha lição. E eu acredito que você já deve estar procurando aí na sua Bíblia. E eu estou aqui falando para dar um tempo para você, já abrindo a Bíblia, ler conosco. Muito bem. Primeiro texto. Mateus 3, 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e se viu o Espírito de Deus descendo em forma corpórea de uma pomba, vindo sobre ele, sobre Jesus. E uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, Mateus 28, 19. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos para Lucas 22, 19 e 20, 2 versículos. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: este é o meu corpo, ou isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois de comer, de ceiar, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. E a carta, Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta ele diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Esses foram os textos base para a nossa aula de hoje. E você já viu que muitas das explicações que veremos na frente está contido no texto base. Mas tem uma coisa que nós não estamos falando lá no texto base, eu vou adiantar aqui. É que quando Jesus foi batizado, Jesus era humano, por isso que ele foi batizado, ele quando ele saiu das águas,
o céu se abriu e o Espírito Santo, que aqui está dizendo como Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus, desceu sobre Jesus de uma forma corpórea de uma pomba. E o Pai lá do céu falou e ouviu-se claramente o Senhor falando e dizendo: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Em quem eu tenho prazer. Ok? Então já temos aí uma doutrina que já estudamos nesse trimestre, neste ciclo, no ciclo 2. A doutrina da Trindade. Que a palavra Trindade não está na Bíblia. Todo mundo sabe disso, ninguém questiona isso. Mas a presença da Santíssima Trindade já está sendo vista aqui, está aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: batize as nações. Batize as nações. No versículo 19 do capítulo 28. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aí a Trindade. E tem gente que não acredita, que questiona e que faz uma confusão, mas está tão claro. Se Jesus mandou fazer, e se ele falou, aí vem teólogos modernos, complicados, querendo desfazer de uma verdade bíblica. Mas não é essa a lição. A lição é crendo nas ordenanças que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. A meditação, portanto, é ir por todas as nações. Está lá é o 28 e 19, acrescentando o 20, o versículo 20. Batizando-as, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estou convosco. Eu estou convosco todos os dias, inclusive na pandemia. Ele está conosco, Ele está com você. Eu também, às vezes, me entristeço. Às vezes eu tenho necessidade de ficar calado, eu tenho me preparado para gravar as aulas e só Deus sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor, o nosso pastor, ele disse: eu estou convosco todos os dias, está aqui. Eu estou convosco até que os séculos sejam consumados. Eu posso ir embora para casa antes, posso ir embora para o paraíso, tudo normal. Mas enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver aqui, e eu e você estamos compondo a igreja, nosso pastor, nosso Senhor, está conosco. E a sua vara e o seu cajado continuam nos consolando. Como disse o salmista Davi. Muito bem. Vamos dar sequência à nossa lição. Não sei se está dando bem para você ver essa imagem. É a imagem de alguns crentes que ainda não eram batizados nas águas, adentrando a praia, uma praia, para serem batizados. E a outra imagem de um cálice rústico, inclusive, que acreditamos ser o que era usado naquela época, e um pedaço de pão, representando aqui a Santa Ceia. Duas ordenanças, já estamos vendo que são duas ordenanças: batismo nas águas e a Santa Ceia. Muito bem. Lá no começo, quando nós dissemos o que íamos estudar, nós falamos que iriam ver a diferença entre ordenança e sacramento. Por que que os cristãos protestantes aceitam as ordenanças e por que os cristãos católicos entendem e aceitam os sacramentos? Isso é o que nós vamos ver agora neste primeiro tópico. Bom, primeira coisa que nós vamos ver, e eu vou ter que ler para você, porque eu sei que a letra vai ficar pequena aqui no quadro, mas eu vou ler para você. O que é sacramento? A palavra sacramento é uma palavra que vem do latim sacramentum. Sacramentum é uma palavra latina que significa ritos sagrados, que confirmam ou aumentam a graça divina. Percebam, não sei se vai dar para perceber, que graça nós colocamos com letra maiúscula, graça divina,
Essa graça é a própria pessoa de Jesus Cristo, a graça de Deus revelada, como está escrito. Deus revelou a sua graça através da sua graça, do seu Filho. Então, sacramento 1 são ritos sagrados para confirmar ou aumentar a graça divina. Daí já dá para você começar a entender porque nós, biblicamente, não entendemos, não praticamos, não faz parte do nosso credo. Sacramento sacramentos. Quais são os sacramentos da Igreja Cristã Católica? Batismo, que é uma ordenança. Portanto, ide e batizai. Ide, fazei discípulos e batizem. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizem nas águas. Batismo. O batismo é, segundo o primeiro sacramento da Igreja Católica, dos cristãos católicos, e significa uma iniciação na fé. Uma iniciação. Ele, segundo, e aí teologicamente está corretíssimo, porque é uma explicação. A explicação é que está nascendo na fé. Lógico. Só lógico. Então, batismo é um sacramento. Mas daqui a pouco vamos ver uma diferença. Sacramento ou ordenança. Eu não vou dizer agora não. Aí tem o crisma. Nossos irmãos católicos, os cristãos católicos, eles usam o crisma, que também é uma confirmação. Então eles batizam, primeiro eles batizam, e com um certo tempo a pessoa conscientemente pede para ser crismado ou confirmado na fé. Tem a ver com iniciação cristã. É quando a pessoa conscientemente assume o seu compromisso de maturidade, compromisso com a igreja, compromisso com Cristo. Crisma, confirmação. E tem a Eucaristia, que é a Santa Ceia, que para nós é ordenança. Eucaristia, que também tem a ver com a iniciação na fé, a partir da primeira, não é? Que quando se recebe essa confirmação, esse crisma, é quando lá na doutrina católica a pessoa é batizada, pede para ser crismado e aí participa pela primeira vez da comunhão, da ceia. Muito bem, vamos lá. Aí tem outros sacramentos, porque são 7 os sacramentos cristãos católicos. Tem a penitência, que lá é tido como um sacramento. Lembrem-se que sacramento são rituais sagrados para confirmar ou aumentar a graça. Aumentar a graça. Bom, penitência é você pecou, você se arrependeu, você precisa confessar. Confessar a alguém, no caso, ao pastor, ao padre, no caso aqui de sacramentos católicos, confessar ao padre para receber o perdão. Está correto? Está correto. Porque o Senhor Jesus disse, confessai as vossas culpas, perdoai uns aos outros. Então, e o padre tem autoridade de confessar, de perdoar, assim como o pastor. Somente, confessai uns aos outros, não é somente não. Mas, hierarquicamente, quando falamos eclesiasticamente, eu concordo que devemos confessar ao nosso pastor e ao nosso padre, ao sacerdote, certo? Mas isso não aumenta a graça e nem confirma a graça. Isso perdoa, porque Jesus disse, tudo que perdoares aos homens na terra será confirmado no céu. Confirmado o perdão, mas o aumento da graça não. Confirmar a graça não. Pelo menos pelo que entendemos, pelo que está escrito. Mas nós não estamos aqui apenas expondo. Outro sacramento é a unção. É interessante. A unção é uma coisa boa. A imposição de mãos está lá em Mateus, em Marcos, quando Jesus disse a continuação do ide. Quando vocês forem, pregue. Quem crê e for batizado será salvo. E os sinais seguirão aqueles que creem. Entre os sinais está a colocar as mãos sobre os enfermos e os curar. Unção de enfermos. Sacramento.
ordenança. Quando um jovem, um rapaz, um homem católico deseja entrar na ordem, no ministério, ele vai para um convento, começa a estudar e depois ele é ordenado. A ordenação na Igreja Católica é um sacramento. É um sacramento. E ainda, e por último, o 7º sacramento é o matrimônio, é o casamento. É o casamento. Que a Igreja Católica, que a liderança católica entende como sacramento. Sacramento, rituais sagrados. Concordo? Batismo, confirmação, Eucaristia, confissão e penitência, unção de enfermos, matrimônio, são rituais sagrados. Na questão de penitência só tem aqui um adendo, porque quando nós falamos em penitência, nós falamos na paga de alguma coisa pelo pecado cometido. Eu não tenho condição de pagar pelos meus pecados e nem tenho necessidade de pagar, porque, você já sabe, Jesus Cristo já pagou por mim e pagou por você. Então, mas a questão não é a discutir aqui. Não, eu fiz até alguns comentários, mas a questão aqui é expor. O que nós precisamos aqui é colocar o que é sacramento e rapidamente dizer, porque nós entendemos e praticamos as ordenanças, mas respeitamos e entendemos que realmente são ritos sagrados, ok? Agora, o que é ordenança? Ordenança. Bom, a ordenança é uma palavra que vem também do latim, ordo, que significa uma ordem dada, ordenança. Jesus deu essa ordem, deu 2 ordens. Jesus disse, tomai e comei, e façam isso em memória. Façam isso em memória. Comam e bebam em memória. Foi uma ordem. Ordenança mostra que, eu já falei, tanto o batismo como a ceia, porque o batismo foi vão e batize. É imperativo. Ide, imperativo. Batize, é imperativo. Comam, é imperativo. É ordem. E foi Jesus quem deu essas 2 ordens. Por isso nós entendemos como ordenança. Uma ordem dada. Ordo, do latim. Ordo, do latim. Também do latim. Essas 2 ordenanças de Jesus são simbologias, pessoal. Simbologia. Quando nós comemoramos a ceia do Senhor, comemoramos e bebemos o sangue de Cristo, nós estamos, de forma simbólica, testemunhando para outros que nosso Senhor morreu, crucificado, sua carne foi moída, seu sangue foi derramado. E nós cremos nisso. Muito bom. Quando nós nos batizamos, nós estamos testemunhando para quem está assistindo que já morremos para o mundo. Vamos ver isso daqui a pouco lá na frente. Ordenança. Agora, a igreja cristã protestante, a igreja evangélica, ela crê, por isso nós falamos de nosso credo, ela crê nas ordenanças, nas 2 ordenanças. Não estamos contestando os sacramentos, por favor. Nós estamos dizendo o nosso credo. E nós cremos nas ordenanças, 2. Ordem dada que Jesus nos deu. Por que nós cremos? Vamos ver. Cremos que o batismo e a ceia são cerimônias que não trazem salvação, ordenança e não sacramentos. Não aumentam a graça e não confirmam a graça. Não, ela não traz salvação. Tanto o batismo como a Santa Ceia apenas mostra, esse evidenciar, ele é mostrar que o homem, a mulher, o ser humano, é uma nova criatura em Cristo. Ele nasceu de novo. Interessante, muito bom. Tanto o batismo nas águas como a Santa Ceia é uma evidência, é uma demonstração
de que o ser humano, o homem, nasceu de novo. Tá dando para entender? Certo? Então, não aumenta a graça e nem confirma. Não aumenta o poder da salvação e nem confirma a salvação, porque a salvação já está confirmada na cruz do Calvário. Nosso Senhor já confirmou a salvação. Portanto, segundo as Escrituras, o batismo e a Santa Ceia são ordem dada e não instituições rituais instituídos humanamente. O casamento foi Deus que instituiu? Sim, mas não como ordem. Porque se fosse uma ordem, todo mundo tinha que casar. E os próprios sacerdotes católicos não casam. Então, está desobedecendo uma ordem? Não, é porque não é uma ordenança, é uma instituição humana criada pela direção da denominação cristã católica, que nós respeitamos, não estamos contestando. Ordem, as duas ordens foi de Jesus, foi ide e batizem, vão e comemorem, comam e bebam, comam o pão e bebam vinho. E quando vocês comerem o pão e beberem o vinho, nunca esqueçam, a ideia é essa, comemorar de memória, não esqueça. Bom, nós entendemos, apesar de que a ceia, o Senhor falou primeiro, para nós cristãos protestantes, o batismo nas águas é a primeira ordenança e a Santa Ceia é a segunda. Mas tanto o batismo como a Santa Ceia são ordens dadas, e ordem dada é para ser cumprida. Nós dizemos normalmente que ordem dá quem pode e obedece quem tem juízo. Duas ordens dadas, tão importante uma como é importante a outra. São duas ordens dadas pelo nosso Senhor. Mas vamos à primeira ordenança, que é o segundo tópico da nossa lição. O batismo. O batismo anuncia, demonstra, evidencia para quem está se batizando, está demonstrando para quem está vendo que ele é uma nova criatura. É uma nova criatura. Claro que essa demonstração de nova criatura é através da vida, não tenha dúvida. Mas nós só batizamos um crente novo convertido que pede o batismo se for dado testemunho de aquele crente, de que aquele crente é digno de ser batizado, se ele realmente é uma nova criatura, se ele vive uma nova vida, um novo modus vivendus, uma nova forma de viver. Então o que é batismo? Vamos primeiro para isso. Batismo a gente já viu em outras lições, até quando nós estudamos sobre batismo com o Espírito Santo. Batismo é uma palavra grega, não é latina. A palavra latina é ordo, uma ordem. Sacramentum, latino. Mas baptizo é uma palavra grega que significa imergir, mergulhar, fica coberto de água nesse caso. Já estamos, você que está assistindo a aula, já vai começando a entender por que nós batizamos mergulhando. Porque baptizo é uma palavra grega que significa mergulhar, imergir. É uma cerimônia que mostra, que marca que um crente, que um ser humano já fez a sua decisão por Jesus Cristo. Ele já fez. Ele não está fazendo na hora do batismo. O batismo apenas marca, apenas demonstra que ele já fez a decisão. Aí ele está publicamente dizendo: queridos amigos, meus irmãos, olhe, colegas antigos, amigos, colegas antigos, agora eu sou uma nova criatura, olha, eu estou batizando, eu estou sepultando, eu estou imergindo, eu estou mergulhando nas águas o antigo homem. E quando eu sair da água, eu estou emergindo, saindo da água como
uma nova criatura. Eu já sou uma nova criatura. Não esqueça que eu disse ainda há pouco que tanto o batismo como Santa Ceia são cerimoniais. Precisamos guardar algumas coisas. Peraí, você está dizendo... não estamos desdizendo. Quando se batiza, já se está morto. Porque quando é que uma pessoa morre para o mundo? Quando aceita Jesus. Eu quero ser crente. Então se ajoelhe que nós vamos orar. Quando pode se ajoelhar. Nós oramos e aquela pessoa está literalmente morrendo para o mundo. Quando termina a oração, que a pessoa declara que aceitou a Jesus, ele já morreu para o mundo. Ele já está nascendo de novo, segundo Jesus disse para Nicodemos, nascendo da água, que é a palavra, e do Espírito, o Espírito Santo que convence acerca da palavra. Quando ele se batiza, ele está apenas publicamente demonstrando que algum dia da vida dele atrás, ele aceitou. Então eu já fico pensando, um crente que não deseja se batizar é porque ainda não renasceu. Bom, mas vamos para frente. Qual é o propósito do batismo? É confirmar a salvação? É aumentar a graça? Não, queridos, não é esse o propósito. É apenas uma declaração visível, é uma demonstração de que aquela pessoa é um crente, é uma nova criatura, é apenas uma identificação. Olha, fulano agora é crente, ele já se batizou nas águas, já até se batizou. A gente até costuma dizer, rapaz, fulano crente já batizou-se nas águas. Alguns que são pentecostais foram batizados por Jesus Cristo com o Espírito Santo e com fogo. Entenderam? Mas ele já é crente, ele já é morto para o mundo. Então, como morto para o mundo, não tem para que estar andando por aí. Tem que sepultar o defunto. Porque quando sai da água, quem se levanta é aquela nova criatura. Então, quando o crente se batiza, ele está declarando que ele já morreu, que ele foi crucificado com Jesus e que ele ressuscitou com Jesus. E aí tem uma coisa interessante, tem uma imagem daqui a pouco, que eu acho muito linda a imagem, mas eu acho que é daqui a pouco, que a gente, deixa eu ver aqui, onde é que ela está? Daqui a pouco a gente vai mostrar ela. É uma imagem muito legal, representando. Porque o que isso aí está dizendo? Quando você é mergulhado, você é sepultado. Jesus morreu, lembra? Antes que começasse o sábado, foi lá o José da Arimateia e o Nicodemos, pediram o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos permitiu, eles tiraram o corpo da cruz e Jesus foi sepultado. Para você entender essa parte aqui, você tem que entender isso. Jesus foi sepultado. Foi sepultado. Lá no túmulo, no sepulcro de Arimateia. Mas logo no primeiro minuto, nos primeiros segundos do domingo, do primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Então, olha, mergulha, é sepultado. Levanta da água, ressuscita. Não é que isso é literal, queridos. É uma demonstração, é uma declaração. É símbolo, é uma simbologia. Tanto o batismo como a Santa Ceia, Nosso Senhor deixou como ordem, como ordenança, mas uma simbologia, simbólico, certo? Precisamos deixar isso aqui claro. Vamos ver. Se ficar um pouquinho escuro é porque o sol está nascendo e aí a câmera automaticamente ela muda. Vamos lá. Então, o que é que nós estamos dizendo? Estamos dizendo para quem está nos vendo batizar-se que antes nós éramos inimigos. Agora não. Agora nós estamos rendidos aos pés do Senhor Jesus para sempre. Está em Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Muito bem, você pode anotar e depois você leia. Agora, essa é uma explicação interessante porque todas as vezes que nós apresentamos uma criança nas igrejas que não batizam criança, vem essa explicação. E as igrejas que batizam criança, a explicação é o contrário. Mas é só uma explicação, pessoal.
É só uma explicação. Não, nós não estamos aqui para contestar, para combater. É só uma explicação. Tem uma lógica? Bom, a gente entende que tem uma lógica, mas é só uma explicação. Por que não batizamos criança? Bom, nós cremos que o batismo deve ser uma iniciativa daquele que nasceu de novo. O crente renasceu, entendeu que morreu para o mundo, entendeu o significado do batismo e pede para ser batizado. Essa é a forma que nós entendemos, mas não é um entendimento humano não, é um entendimento bíblico. No batismo de João Batista, no batismo para arrependimento, não é dos arrependidos, o batismo dos já arrependidos é o batismo de Jesus. O batismo de Batista era para arrependimento. As pessoas não traziam ninguém para ser batizado. As pessoas vinham para ser batizado. Tanto que João disse, quem foi que ensinou a vocês fugir da ira? Porque vocês não apresentam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, as pessoas vinham para ser batizadas. Quando Felipe pregou para aquele oficial lá da Etiópia, um dos ministros da Etiópia, ele creu na pregação de Felipe, ele se converteu e ele disse, olha aqui a água, eu posso me batizar. Aí Felipe disse, bom, se você crê, aí escutem uma coisa, o primeiro-ministro lá, não sei, o ministro da Etiópia, ele disse, eu creio que Jesus Cristo é filho do Altíssimo, é filho de Deus. Eu creio. Ele creu em Jesus. Então, ele foi batizado. O recém-nascido está crendo em alguma coisa? É só o nosso entendimento. Claro que os nossos irmãos que batizam a criança têm um outro entendimento. Como a Igreja Cristã Católica tem o batismo como um sacramento, já dá para você entender por que se batiza a criança. Para nós que não entendemos sacramentos, mas aceitamos ordenança, não tem como a gente batizar a criança. Porque a criança não sabe, a criança está na idade da inocência. Ela ainda não desenvolveu o seu senso cognitivo de entendimento. Ela está quando a criança desenvolve, sai da idade da inocência e entra na consciência, aí ele pede batismo. E aí nós batizamos. Eu fui batizado com 9 anos de idade. Eu era uma criança. Eu não era nem um adolescente. Eu ia fazer 10 anos no mês seguinte. Eu me batizei em maio e fiz 10 anos em junho. Uma concessão que o missionário Gustavo Arnes, que era o presidente interinamente aqui no estado de Alagoas, fez com a minha pessoa. Muitos crentes deram testemunho sobre a minha vida. A minha mãe disse que eu estava apto a ser batizado e eu fui batizado. Mas eu fui lá no púlpito, pedi, pastor, eu quero ser batizado. Eu tinha 9, ia fazer 10 no mês seguinte, mas eu pedi. A minha mãe se surpreendeu quando o pastor disse, está aqui um João menino que quer ser batizado. O que é que a igreja diz? A igreja disse sim e eu fui batizado. Eu não era recém-nascido. A norma para batizar na nossa igreja hoje é 12 anos. Às vezes a igreja batiza com 11 quando é criança, quando o menino pede, o adolescente ou pré-adolescente. Entendeu? Mas conscientemente deve-se pedir. A criança ou recém-nascido, não. Então é um costume bíblico apresentar o recém-nascido e batizar aquele que tem consciência que pede o batismo. Por que apresentamos as crianças? Porque era um costume do povo judeu. Com 8 dias de nascido, ia na sinagoga ou no templo, levava-se a oferta e circuncidava-se a criança, o menino, no caso, o menino, e aí apresentava. No caso da menina não era 8 dias, era alguns dias mais. Eu não me lembro, não me recordo, mas depois você pode pesquisar e ver. Então, criança não tem, a função cognitiva ainda não está estabelecida, não tem consciência do pecado, não tem consciência de que precisa aceitar a Jesus, não batizamos, apresentamos. Muito bem? Batismo por imersão, batismo por aspersão. É um outro questionamento, é outra... Nós só entendemos batizar por imersão por causa da palavra batismo.
Mas lembre-se que batismo não é salvação. O batismo nas águas não salva. O batismo nas águas é uma representação. Nós aceitamos biblicamente a palavra baptizo, imersão ou mergulho, então batizamos por imersão. Só uma explicação. Agora, outra coisa muito importante. O batismo de João e o batismo de Jesus. O batismo de João era para arrependimento. E vinham ser batizados para arrependimento as pessoas. O batismo de Jesus Cristo era ou é para as pessoas que já se arrependeram. E percebam que o batismo de João Batista foi antes da morte, crucificação, ressurreição de Jesus. Batismo de Jesus foi depois. Ok? Isso está bem claro. Eu acho que nem precisa demorar muito nisso. O batismo de João era para arrependimento. O batismo de Jesus para os já arrependidos. Muito bem. Essa foto, se der para você ver, ela está muito bonita. Porque ela tem, essa igreja, a igreja de Natal, é a igreja sede lá no Rio Grande do Norte. E é o batismo aqui de milhares de pessoas. Por quê? A igreja do Rio Grande do Norte tem quase 300, Natal tem 260, quase 300, eu acredito aqui agora. Eu já estou 3 anos fora, deve ter próximo de 300 congregações. E eles batizam todo mundo no templo central, porque tem uma estrutura para isso. Lá atrás é um tanque muito grande. E batiza todos os setores, por isso que o batismo é tão grande assim. Aqui em Maceió, se a igreja batizasse todos os setores, todas as regiões, com certeza não daria lá no tanque batismal. Graças a Deus que milhares de novos crentes pedem o batismo, reconhecem que são salvos, aceitaram Jesus e pedem o batismo. E é coisa linda que nós vemos. E aí nós vemos como é belo o batismo. Como é belo o batismo. Porque é uma demonstração. Né? O que o batismo simboliza pra gente? É aquilo que eu disse que daria ver, essa imagem. Essa imagem de um adolescente sendo batizado. Ele está imergido. A máquina, a câmera muito boa, dessas que tira a foto embaixo d'água e bota como é que fica uma pessoa sepultada. No caso aqui é água, mas eu fico imaginando uma câmera, que seria uma câmera de raio-x, que pudesse fotografar uma pessoa sepultada. Veja que o menino está com os olhos fechados, mão no nariz, está como se fosse um morto, um defunto, sepultado. Agora, veja as imagens seguintes. Sepultado de um lado, levantado, ressurreto de um outro. Ou seja, quando mergulha, sepulta. Quando sai da água, ressuscita. Então assim, Jesus Cristo, lembra? Na sexta-feira, no finalzinho da sexta, antes de começar o sábado, foi sepultado. Sexta. Sábado, continuou sepultado. No domingozinho, de manhãzinha do domingo, ele saiu do sepulcro. Batismo é isso que significa, pessoal. Batismo significa isso aí. Batismo significa isso aí. Significa, representa sepultamento, ressurreição. Se eu não fosse batizado, eu queria ser batizado agora, hoje, só por causa dessa aula. Muito boa, muito boa. Bom, a outra ordenança também é maravilhosa, emociona. Quando a gente participa, emociona. É a ceia do Senhor. É a comunhão na igreja cristã católica. Certamente que realmente é emocionante. É emocionante. Porque a Santa Ceia, ela é uma comemoração do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Mas vamos ver isso na lição. Mas anote isso aí para mim. É uma anunciação, é uma comemoração do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Deu para guardar? Daqui a pouco você vai ver por quê. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é uma reunião realizada desde o tempo do ministério terreno. Sim. Por que é desde o tempo do ministério? Porque na última Páscoa, Jesus comemorava a Páscoa, queridos. Jesus era
judeu. A nacionalidade do Senhor era judia, ele era judeu. E ele comemorava a Páscoa. Jesus comemorava a Páscoa. Mas, próximo à sua morte, à sua crucificação, Jesus, depois que comemorou a Páscoa, ele pegou o pão que estava lá depois da comida, depois da refeição, que era uma festa, era uma comida mesmo, e ainda hoje é para os judeus, lá para os judeus, para nós não tem necessidade. Aí Jesus pegou um pedaço de pão, ele partiu o pão, depois ele foi partindo pedaços do pão e foi dando aos 12 discípulos. Ele foi dando aos 12 discípulos. E aí foi quando ele disse a clássica expressão: tomem e comam. Esse pão representa o meu corpo que vai ser partido, que vai ser moído, que vai ser cortado, que vai ser transpassado por causa de vocês. Depois que eles comeram, ele também pegou um copo de vinho e ele disse: tome aqui esse vinho, bebam dele todos. Bebam dele todos. Outro aprendizado para você, cristão, católico. Bebam dele todos. E saiu bebendo, bebeu os 12. Se esse vinho representa o meu sangue que vai ser derramado por vocês. Última Páscoa para Jesus, primeira Santa Ceia para os discípulos. E tem uma expressão que diz bem assim: desejei muito. Jesus disse: comer com vocês essa Páscoa, porque eu não vou comer mais. Não vou comer mais, até que eu venha buscar vocês e a gente coma lá no reino do meu Pai. Enquanto não acontecer isso, eu não vou comer. Então a ceia que nós comemoramos, elas nos lembra 3 aspectos, 3 perspectivas interessantes: passado, presente e futuro. Lembra o que eu falei? Passado. Passado porque Jesus morreu. Jesus foi crucificado. Jesus foi sepultado. Mas Jesus ressuscitou. Presente. Porque uma vez ressuscitado, morto, sepultado e ressuscitado, Jesus está vivo e está conosco. Está conosco nessa aula, está comigo aqui, está com você aí. Não deixarei vocês órfãos. Eu estarei convosco. Estarei convosco. Está na lição. Está no texto base. Eu estarei convosco. E o futuro é que ele vai voltar. Então Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele está presente e ele vai voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja, para reinar, para viver com ele eternamente. A Santa Ceia é uma comemoração. Nós comemos e bebemos, lembrando, memorando esses 3 aspectos, essas 3 perspectivas do cristão: passado, morte e ressurreição. Presente, ele está vivo e está conosco. Futuro, ele vai voltar para nos buscar. Por que a gente comemora a Santa Ceia? Por que todos os meses? Porque quando nós temos condição, agora nós estamos sem condição, mas porque nós comemoramos a Santa Ceia, vamos lá e comemos pão e bebemos vinho. Para que é isso? Qual é o propósito da comunhão? Nós fazemos isso para relembrar o passado, o presente e o futuro. No culto de Santa Ceia, o centro, a mensagem central, a lembrança central que o pastor faz lá no púlpito, na homilia, na pregação, é exatamente essa. Jesus Cristo morreu, queridos, por causa de mim e por causa de você. Mas a morte não teve poder de retê-lo, porque Deus Pai o ressuscitou ao 3º dia. E Jesus Cristo está no presente momento vivo. Ele está conosco e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o propósito da Santa Ceia. Não é confirmar ou aumentar a graça. É relembrar, é memorizar. Nós comemos, relembrando, comemoramos. Comemos lembrando. Esse é o propósito.
Quando a gente assenta na mesa para comer pão e beber vinho, a gente está comungando, a gente está tendo comunhão com a igreja, com o nosso Senhor Jesus e com os nossos irmãos. Santa Ceia fala de comunhão. Antigamente nós dizíamos, hoje é domingo ou segunda, próxima terça, nós vamos para o culto de comunhão. Era o culto de Santa Ceia, é o culto de comunhão. Esse é o propósito da Santa Ceia. E fazemos isso para memorizar, para relembrar. Fazemos isso em memória. É uma comemoração que fazemos dizendo, nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida. Culto de Santa Ceia, pessoal. A mensagem da Santa Ceia, a mensagem da comunhão na Igreja Católica, a mensagem em todas as igrejas onde se comemora, comendo e bebendo, comendo pão e bebendo vinho, deve ser a mensagem essa: morte e ressurreição, presença e retorno e volta. Culto de Santa Ceia não é para confirmar, não é para aumentar a fé, não. Culto de Santa Ceia não é para... Culto de Santa Ceia não é para eu me santificar, não. O culto de Santa Ceia não é um sacramento, é uma ordenança. Agora eu tenho que estar sempre lembrado. Então toda vez que eu como pão e bebo vinho, eu estou lembrando. A ideia é essa, a ideia é essa. A culto de Santa Ceia, não, quando você come aquele pão, quando você toma aquele vinho, você não está comendo a carne de Jesus. Não existe isso. Você não está bebendo sangue, você está comendo um pedaço de pão, você está bebendo um gole de vinho, no nosso caso, o vinho não fermentado. Agora, nós estamos comemorando. Assim, quando o pastor, quando o celebrante ora pelo pão e pelo vinho, aquilo está sendo sagrado no sentido de que ele está representando, mas não é que ele se transforma em carne. A teologia da transubstanciação não é bíblica. Não é bíblica. É humana, não é bíblica. E nós, cristãos protestantes, não aceitamos a doutrina da transubstanciação porque nós só cremos no que está na Bíblia. Porque nós entendemos que a Bíblia é completa. Por isso nós não cremos. Então, o pão, mesmo depois da oração, ele continua sendo pão de trigo. E o vinho continua sendo o suco tirado da uva. Não fermentado no nosso caso, mas continua sendo vinho. Não é sangue e não é carne. Pelo amor de Deus. É a nossa doutrina. É o que nós queremos. Nós, da Assembleia de Deus, nós cristãos protestantes, estamos aqui falando do credo cristão protestante. Não estamos contestando. Então, quando eu estou dizendo de uma forma enfática, eu não estou falando para cristãos católicos. Eu estou falando para cristãos protestantes, que às vezes vão para a Santa Ceia e aí pensam que estão comendo carne ou que estão bebendo sangue. Não. O vinho, depois de orado, continua sendo vinho. Depois de consagrado, o pão continua sendo pão. E o que nós aprendemos hoje? Nós estudamos a diferença sacramento e ordenança. Sacramento é um ritual para aumentar ou para confirmar a graça. Sacramento. Ordenança é uma ordem de Jesus como uma representação, um ritual sagrado, entendemos assim, mas apenas para significar, mostrar uma representatividade. Então, quando eu me batizo nas águas, eu estou mostrando que eu morri, estou sendo sepultado. Quando eu como pão e eu bebo vinho, eu estou dizendo que Jesus morreu, Jesus verteu o sangue dele. Eu estou comemorando.
isso significa? Qual é a importância que tem o batismo nas águas? Eu demonstrar, mostrar para quem está assistindo que eu morri para o mundo. Se eu morri, eu vou ser sepultado da água do batismo. E eu vou ressuscitar quando eu emerjo, quando eu sou emergido. Quando o pastor, quando o celebrante me tira da água, eu estou emergindo. Ressuscitar. Somente, pessoal, uma representação. Quando a gente se batiza, nós já somos pessoas salvas na pessoa de Jesus Cristo. Estamos apenas representando, demonstrando. Tá claro? E a Santa Ceia? A Santa Ceia, comer pão e beber vinho, é uma comemoração. É para eu estar sempre lembrado do passado, do presente e do futuro. Falei lá no começo, falei no meio, estou falando agora de novo. A Santa Ceia é um ritual sagrado, é uma festa, é uma festança, é uma festa onde nós cristãos lembramos, passado, Jesus morreu, mas ele não continua morto. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo, ele está conosco, ele não nos deixa sozinho. E um dia Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, e buscar a gente, porque nós compomos a igreja, a noiva do Cordeiro. Amém? E domingo que vem? Domingo que vem nós vamos para mais uma graça. Domingo que vem nós vamos para mais um credo, desculpe, mais um credo. Nós vamos domingo que vem estudar sobre o credo na graça. Só a graça, disse Martinho Lutero. Somente a graça. Quem é a graça? A graça de Deus revelada. Jesus, o Filho de Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus que, como vimos hoje, morreu, ressuscitou, está vivo, está conosco e vai voltar para buscar a sua igreja. Crendo na graça de Deus. Essa foi a nossa lição de hoje. Esse foi a nossa escola dominical de hoje. E nós vamos encerrar agradecendo a Deus. Louvando a Deus pela sua presença na aula de hoje. Louvando a Deus porque Jesus Cristo, seu Filho, cumpre com a sua palavra. Ele está conosco hoje. E até que ele venha buscar a sua igreja, ele vai estar conosco. Ele vai estar comigo, ele vai estar com você. Senhor, te agradecemos por mais esse dia. Te agradecemos por esta aula. Te agradecemos pelo aprendizado. Te agradecemos porque o Senhor continua conosco. Continua conosco, Senhor. E nós continuamos a pedir. Por favor, não deixe a gente, Senhor. Não largue a nossa mão. Nós estendemos a nossa mão para o Senhor. Mas é o Senhor quem pega. É o Senhor quem segura. Se eu apenas estiver pegado na sua mão, eu posso soltar. Mas se o Senhor estiver segurando a minha mão, eu não vou nunca cair. Não vou nunca me desequilibrar. Eu posso até tropeçar, mas o Senhor está sustentando a mim, ao Calomã e ao meu irmão que está aí, do outro lado. Senhor, segure a nossa mão. Não largue, Senhor. Pai, segure a nossa mão. Nós somos como crianças nesse mundo. Dependemos de estar seguros nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor está segurando a mão da gente. O Senhor está segurando a nossa mão. E já te agradeço por isso. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai eterno. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, é em teu nome que nós estamos agradecendo. E agradecendo por essas ordens que o Senhor nos deu, que nós estudamos hoje. Porque nós cremos, nós aceitamos e nós procuramos cumprir ainda hoje as tuas ordens. Nós batizamos aqueles que creem, nós já fomos batizados e nós comemoramos sempre a Santa Ceia. Nós estamos sempre comemorando a tua morte, ressurreição, a tua presença nas nossas vidas, Jesus, e também a esperança da tua volta, que está bem nítida no nosso coração. Espírito Santo, continue conosco. Sem a tua presença nas nossas vidas, Espírito Santo, nem sei o que seria de nós. Nós te adoramos, Espírito Santo, nós cremos em ti. Nós cremos no Pai,
Nós cremos no Deus Filho, nós cremos no Deus Espírito Santo. E é isso que tem nos sustentado. É isso que tem nos sustentado. Tudo o que pedimos, Senhor, já queremos lembrar mais uma vez. Não é por nossos méritos. O mérito é de Jesus, Senhor. Jesus, os méritos são teus. Espírito Santo, os méritos é de Jesus. E é por causa do nome de Jesus que nós estamos aqui. Amém. E graças a Deus. Bom, próximo domingo estaremos de volta. Até domingo, com a permissão de nosso Senhor Jesus, com a permissão de Deus, estaremos aqui de volta. Em mais uma lição do discipulado da Escola Dominical. Amém.